José, para onde? E agora, José? Para onde? E agora, José? José, para onde? No ar, mais um campeão de audiência. Cultura Online. José. Está no ar o programa E Agora José, exibido todos os domingos, das 18 às 20 horas, pela Gazeta Vale Paraibana, uma divulgadora dos projetos sociais da OCIP Formiguinhas do Vale. Um programa que discute a educação, produção e apresentação, Omar de Camargo e Ivan Cláudio Guedes. Respeitável público! Senhoras e senhores! Hoje tem marmelada! Tem, todo final de ano tem! Goiabada. Todo final de ano tem! Que é? É palhaço! Palhação! Boa noite, ouvintes do Cultura Online! Estamos ao vivo, direto dos nossos estúdios em Guarulhos, e você está ouvindo o programa E Agora José, com este que vos fala e que está sentado ao meu lado, Omar de Camargo. Nada a ver, tio, nada a ver. E eu, Ivan Guedes, na edição de 11 de dezembro. 11 de dezembro, final de ano, conselho final, por isso nós começamos o domingo com música do Palhaço. Hoje é dia do palhaço, parabéns a todos os professores. Foi ontem, né? Ontem, aliás, desculpa, parabéns a todos os professores, né? Que no conselho final sempre, né, deveriam colocar uma bolinha de vermelhinha no nariz, assim, né? E deixar... Nem todos, mas sim. E deixar aqui os parabéns aos palhaços de carreira, né? Aqueles que realmente trabalham como palhaço. E Verdade. não Não nós, que somos aspirantes a palhaço. Por falar em palhaço, nós temos aqui um recadinho do nosso ilustre, mais votado, senhor deputado federal, Tiririca. Vamos ver o que ele vai falar? Depois vocês me digam. A educação é muito importante, você sabe, né? Por isso, criança do meu país, não pare de estudar. Obedeça a papai, obedeça a mamãe. Vai no colégio, vai estudar, vai aprender, vai no colégio, vai... Em Brasília, eu não trabalho assim não, eu trabalho assim, ó, e como é que eu trabalho, ó. E aí? Gostaram? Até o próprio tá pedindo, né? Até ele tá pedindo, pelo amor de Deus, estudem, né? Estudem, criançada, vamos estudar, pelo amor de Deus. Estudar e não só ir pra escola, né? O que se faz hoje é ir pra escola, né? Mas enfim. Tá aí a palavra do nosso então, excelentíssimo senhor deputado Francisco Everardo Oliveira Silva, mais conhecido como o Tiririca. Tiririca. Agora, falando sério, não que antes nós não estivéssemos falando sério. Brinca sério, né? É claro. Tá rolando na internet aí, já faz um tempinho, um comentário do Luiz Carlos Prates. Ele é repórter do SBT. É comentarista do SBT, né? É comentarista. E algum tempo atrás ele fez alguns comentários sobre um prêmio que o Ronaldinho Gaúcho ganhou da Academia Brasileira de Letras. Uhum. Ele que é um exímio leitor, escritor, né? Ele que é um intelectual. Então vamos pagodeiro, ver, né? Vamos ver o que ele vai falar para nós aqui. E depois qual é o recado do nosso querido amigo? Vamos refletir a respeito, né? Vamos lá. Vamos soltar aqui para vocês. 7, 8, 9, 10. Eu não quero me irritar. Eu aprendi que contando até 10 eu tenho mais possibilidade de me controlar. Eu estava lendo pela manhã uma entrevista do Lobão. Lobão, o roqueiro. Sabe, o Lobão diz bobagens. O Lobão não diz bobagens. O Lobão fala de um modo
inconveniente para muitas pessoas, porque ele diz verdades. Mas ele falava de que o Brasil precisa encontrar o caminho da meritocracia. Isto é, dar a cada um segundo suas obras. Fez um trabalho bem feito? Aqui está o reconhecimento. Não fez um trabalho bem feito? Aqui está a admoestação. Digo isso para dizer o seguinte, não faz sentido que a Academia Brasileira de Letras, a casa fundada por Machado de Assis, acabe de outorgar a medalha Machado de Assis para Ronaldinho Gaúcho. Puxa, mas isto é desencorajar escritores, pensadores, gente que gosta da língua portuguesa, que escreve, que a pensa, que a melhora. Ronaldinho Gaúcho é agraciado pela Academia Brasileira de Letras com a medalha Machado de Assis. Se o Ronaldinho Gaúcho entrasse aqui agora, eu faria uma aposta com ele. 3 meses do meu salário contra 3 do teu. Eu quero ficar rico. Então tá. Me cite 2 livros que você tenha lido. Eu não estou sendo desdenhoso. E eu costumo dizer que Ronaldinho Gaúcho é um peladeiro de pátio de colégio. Nunca jogou nada. E a outorga se deve aos relevantes serviços prestados à seleção brasileira. A pátria de chuteiras, como dizia Nelson Rodrigues. Mas o que é que ele fez pelo Brasil? Professores, cientistas, assistentes sociais, gente maravilhosa que trabalha anonimamente, que muda os rumos da sociedade. Pessoas que vão morrer anônimas, pobres, sem nenhum reconhecimento. Ronaldinho Gaúcho, agraciado com a medalha da mais alta distinção da inteligência brasileira, a medalha Machado de Assis da Academia Brasileira de Letras. Isto me descoroçoa, me tira a vontade, me tira completamente a esperança de um Brasil melhor. Enquanto nós continuarmos a dar medalhas Cruzeiro do Sul para guerrilheiros que nunca lutaram pela democracia, pela liberdade dos povos, como Che Guevara, enquanto nós continuarmos a agraciar cantadores de rap, de hip hop, não sei o que, com medalhas de distinção de Santa Catarina ou do Brasil, nós não vamos achar o caminho. E nós precisamos achar o caminho. E o caminho só pode ser encontrado pela meritocracia. Nós precisamos elevar, distinguir, premiar, honrar os bons alunos em sala de aula, os bons professores dentro da empresa, e assim em todas as instâncias, os políticos honrados, nós precisamos descobrir neste garimpo da vida e das relações humanas os verdadeiros artífices de uma sociedade melhor. Agora, a Academia Brasileira de Letras se reunir na pompa do fardão para dar a medalha Machado de Assis para Ronaldinho Gaúcho, eu tenho vontade de rasgar todos os meus livros e de parar de estudar verbos irregulares. Eu sou um baita de um boca aberta. O esperto é o Ronaldinho Gaúcho, que no condomínio dele não respeita a ninguém. É samba, é pagode a noite inteira. Mas sabem por quê? Porque falta homem no Brasil. Homem que põe o pé na porta e diga, cala a boca, baixa o som e respeita. É isso aí, minha gente. Muito bem. Continuamos com o nosso fundo musical. O desabafo do Luiz Carlos Prates. A gente que compreende muito bem o que esse camarada tá querendo dizer. Porque olha, vou te contar. Não, né? O paizinho circense. Pior que é uma piada sem graça, né? Não é uma piada engraçada, é uma piada sem graça. É que você vê esses tipos de coisas acontecendo no Brasil em todas as esferas. Seja ela federal, municipal, estadual, tudo. Atualmente a gente gira em torno do futebol, né? Educação e saúde não tem necessidade. Não sei como é que vai ser o futuro. Não sei. Estou meio pessimista a respeito disso aí. Enfim. O que nós temos mais aí? Bom, hoje nós temos, para começar, adivinha? Para começar, nosso querido do Isamitiba. O professor de hoje não pode só reproduzir sua formação. Em seguida, notícias da educação sob protestos, relatório do PNE, Plano Nacional de Educação. Eu não falei. É apresentado na câmera. Queriam 10, eles estavam dando 7, propuseram 8. Professores mas encerram... tem um agravante aí. Tem um agravante nessa notícia aí que ninguém percebeu essa jogada ainda, acho, né? Já vai falar. Ou poucos. Professores encerram greve de 2 semanas no Rio Grande do Sul
Alagoas aprova publicidade em uniforme escolar. Legal. Ano letivo corre risco de atraso nas escolas estaduais de São Paulo. E aí nós vamos entrar numa discussão muito profunda sobre repetência, uma vez que nós estamos no final do ano. E como todo ano, nós temos as nossas 8ª séries para resolver o que vai final fazer. De ciclo, ensino médio que não é ciclo. Né? Aliás, uma coisa que não é ciclo, né? Que não é ciclo, mas a gente não tem como, porque a LDB fala em ciclos, mas a gente ela recomenda os ciclos, né? Cabe ao sistema a gente continua trabalhando em série, né? A gente trabalha em ciclo com cabeça de série. Não é isso? Então vamos lá, repetência é um erro que se repete a cada ano. Repetência é um erro, né? Pois é. Especialistas criticam o fim da reprovação escolar. Progressão continuada não é aprovação automática. E no quadro Pensando sobre os Pensadores... ninguém sabe o que é. No quadro Pensando sobre os Pensadores, Pierre Bourdieu. Tem que fazer biquinho, né? Pierre Bourdieu. Para fechar o nosso programa de hoje, que está bem polêmico. Aliás, para a gente entrar nessa discussão sobre a reprovação, que vai ser provavelmente no terceiro bloco, eu queria fazer uma pergunta para o ouvinte, e o ouvinte pode responder ou pelo Facebook, né, Programe Agora José, ou pelo MSN, Programe Agora José, pelo blog, né? Pelo blog, por onde você está nos ouvindo neste momento, né? Exato. culturaonlinebr.blogspot.com. A pergunta é bem simples e objetiva. Você, professor, é coagido a aprovar aluno que não tem condições de passar de ano? Essa é a pergunta. Como assim coagido? Não estou entendendo. Não? Então eu vou te explicar. O que é... o que é uma coerção? Mas coagido por quem? Quem faz isso? Pela direção da escola, pela supervisão de ensino, pelo próprio governo do estado ou pela prefeitura. Então a pergunta é bem simples. Você, professor, você se sente coagido? Você se sente coagido? Sente ou é, né? Existe essa coerção na escola? Existe essa pressão para que aprovem alunos que não têm condições de passar de ano? A resposta é bem simples, bem objetiva. Sim, não precisa se identificar. Se você quiser mandar o seu comentário, fique à vontade, né? Mas daqui a pouco... Estaremos aguardando, né? Daqui a pouco a gente vai iniciar essa discussão. Certo, Omar? Certo, bicho. Bom, e aí? Certo, mano. Vamos tomar um café ou vamos partir pro... Pra briga? Ou vamos falar do Isamitiba? Temos uns 12 minutinhos aqui, então vamos lá. O professor de hoje não pode só reproduzir sua formação. Texto escrito por Isamitiba. É como um médico cirurgião que não poderia nem deveria operar ninguém se não tivesse competências específicas como conhecimento. Não conhece as técnicas cirúrgicas mais adequadas e atualizadas, a patologia a ser operada, etc. Comprometimento, não se incomodar com a vida do paciente, largar todo o material cirúrgico na barriga da pessoa que está sendo atendida. Isso já aconteceu um monte de vezes, né? Pois é. Tirar as luvas e avental e jogar sobre a mesa cirúrgica e sair correndo porque está na hora da sua saída. Responsabilidade, de ter consciência da cirurgia que faz. Disciplina, terminar o que começou. E ética, respeitar tanto o paciente quanto a si mesmo e etc. Assim também, de um professor, espera-se competências específicas para que seus alunos sejam bem-sucedidos no aprendizado. Toma a liberdade de listar aqui as 6 características que o docente ideal para o século XXI deve ter, segundo o texto publicado na revista Nova Escola, da Editora Abril. Ter uma boa formação, usar novas tecnologias a favor dos conteúdos, atualizar-se em novas técnicas de ensinar, trabalhar bem em equipe, planejar
e avaliar sempre, observar para reorientar o trabalho e ter atitudes e posturas profissionais. Todo aluno pode aprender. Aponto abaixo mais exemplos de como melhorar a performance do professor com os alunos em sala de aula. 1. Aquecer o aluno para receber a aula. Um aluno raramente tem sua mente aquecida para receber a aula e frequentemente está totalmente desligado. Cabe ao professor fazer um warming up. Um aquecimento. Warming up. Muito bem. Como qualquer esporte ou aperitivo que prepara o corpo para a ginástica ou refeição. Basta que o professor pergunte quem se lembra da última aula. Quem responder ganha um ponto, pois este aluno favorece o aquecimento das outras mentes, até as respostas começarem a pipocar. Pronto, as mentes estão aquecidas. 2. Mental breaks. É isso? Breaks? Mental breaks. Mental breaks. Alunos não mais suportam ficar 50 minutos em aula. Até adultos precisam de coffee breaks. Oh, o cara hoje tá, né? Pegou Por falar em coffee break, Michaelis lá e, né? Vamos lá. Até adultos precisam de coffee breaks. Em uma aula pesada, o professor poderia abrir mental break, oferecendo 5 minutos para os alunos trocarem ideias entre si sobre o que foi dado, ou melhor ainda, um aluno pergunta e outro responde numa competição de somar pontos para quem mais souber. 3. Um aluno escolhido ou voluntário faz um resumo final da aula, também ganhando um ponto. A aula não termina sem o resumo. 4. O professor deve fazer um teaser, recurso de marketing para estimular o comprador através de ofertas interessantes, fazendo o aluno interessar-se pela matéria da próxima aula. É como as cenas do próximo capítulo das novelas e seriados de TV ou trailer dos filmes que chegarão aos cinemas. 5. O professor tem que ensinar os pais a cobrarem diariamente as lições de casa. Os filhos têm que fazer um resumo de cada aula assistida, usando 150 palavras do próprio vocabulário e enviar aos pais como conseguirem, seja via mensagem de computador, torpedo, e-mail, etc. Tiveram 3 aulas, os pais têm que receber 3 resumos, caso contrário, estarão sustentando a ignorância, que custa muito mais caro do que o conhecimento. Esses itens constam do livro Pais e Educadores de Alta Performance. Interessante, né? Tem coisas aí realmente interessantes, como fazer o aquecimento mental, né? Que eles vêm todos assim dormindo para a sala, principalmente do pessoal da manhã, né? Para fazer esse aquecimento. Esse aquecimento mental é interessante. Como é que foi mesmo? O que vocês lembram, tal, né? O mental breaks, né? Que é um stop, né? Para que eles possam comentar, falar, perguntar, né? Não fazer uma aula direto, né? 50 minutos falando, 50 minutos escrevendo, mas nem Cristo suporta isso. Daí a importância de você, né, dividir um tempo da aula para teoria e um tempo da aula para prática, fazer oficina, trabalhos em grupos e tal. Sim, eu tinha essa mania, né, de ser sempre aulas dobradinhas, e na primeira aula eu dava a teoria, o conteúdo, né, fazia exercícios, né, para ver se entendeu, tirava dúvidas. Na segunda aula, a avaliação daquilo que eu acabei de dar. Eu prefiro Não aula, precisa entregar. Eu prefiro a aula comprida, que aí você organiza melhor. Aí você faz as avaliações, já dá a nota do cara ali mesmo. Sei lá, um bimestre tem 6, 7, 8 avaliações. Eu nem fazia prova bimestral, não precisa. Já tem aqui, é só somar. Teve uma época que eu tinha 3 aulas de 50 minutos. Eu também. E era muito produtivo, porque você armava o data show, passava um pouco de teoria, depois aproveitava o próprio data show, tinha sempre um vídeo de 5, 10 minutos. Talvez com a jornada integral, aí com o período integral, né? Eles não façam isso mesmo, então... Na verdade você vai ter continuar com 2 aulas, e eles vão brincar e vão se divertir, né, durante os outros horários, que a gente poderia pensar de outra forma, dar mais aula para os professores, realmente ter um conteúdo mais significativo, e logicamente depois, né, o lazer. Olha só que interessante, né? As 6 características que o docente ideal para o século XXI deve ter.
ter uma boa formação, Tá difícil. tá complicado. É difícil. Usar as difícil. novas tecnologias, pior ainda, Também porque tá né, difícil. quando você tem um professor que gosta de usar tecnologia, você não tem tomada em sala de aula É. para poder Acontece, ligar o aparelho. né? Aí É, você- rapaz, isso né? acontece. Você vai isso para a sala acontece. de informática, você não tem É internet. verdade. Minha esposa Ou dá então aula você não pros tem nem- pequenininhos, né? Primeiro ano, né? Ela quer tocar música, né? Pra ensinar com alfabetização com a música. Tá. Cadê a extensão? Porque na sala dela não tem tomada. Tem tomada. Tem que puxar do outro lado do pátio. Uma extensão de tipo assim 10 metros, 20 metros. Então, começa por aí, né? Às vezes a escola não tem um radinho lá, um tocador de CD, né? Também. Começa por aí. E tem aqueles professores que fogem do computador, fogem das novas tecnologias, né? Não usa sequer um PowerPoint, que é o mais simples que a gente tem, né? Então fica complicado, né? Agora, o MEC fechando mais cursos e mais cursos aí que estão, né? Fora aí. É, mas eles estão pegando na qualidade, né? É. Aí fica difícil. Mas enfim, vamos lá. Bom, café, Cafezinho para Vamos tomar um todos cafezinho, nós. 10 minutinhos a gente já volta. Né? E a gente vê aí como é que fica. Vamos lá? bora. Aumente o volume. Aumente o volume. Aumente o volume. Agora estamos de volta. Bom, vamos lá, Omar, vamos trabalhar um pouco? Vamos trabalhar? Então vamos lá. Chega de enrolar? Né? Então, nós iremos falar sobre o Plano Nacional de Educação, Educação. ou da falta de, Ou da falta dele, né? não é? Que até agora nada, né? O relatório do Plano Nacional de Educação ele foi apresentado na terça-feira e no meio de um monte de protestos de estudantes para a elevação do investimento público em educação e acusações de que alguns dados foram maquiados. O texto do relator Ângelo Vagnoni, do PT, do Paraná, ele prevê a elevação do investimento público em educação para atingir no fim da década um percentual de 8% do PIB. O projeto original do Ministério da Educação previa 7% e o governo federal pressionou para que o índice não fosse alterado com receio de que haveria um impacto nas E contas você públicas. lembra daquele movimento dos 10% do PIB, né? Sim. Eu falei, né? Nos outros programas que nós não iríamos ter nem 10, nem 7. Seria 8. Tá aí, é 8. Pois é. Acertei. Apesar de elevar o índice, o relator ele promoveu uma mudança no texto que foi criticada por ser uma armadilha. É, isso é brabo. Isso é feio. O relatório passou a designar o índice do PIB para investimento público total em educação. A palavra total não existia no texto original e mesmo em suas propostas anteriores. Com isso, fica incluída as bolsas de estudo como investimento. Abre aspas, foi uma manobra no relatório, uma maquiagem do índice, segundo Daniel Cara, coordenador geral da campanha nacional pelo direito à educação. Ele explica que o investimento total, atualmente, é de 5,7%, enquanto o investimento público foi de 5%. O resultado é que essa maquiagem significa, na verdade, que o relatório é exatamente Agora o projeto você do governo. Imagina se você estipula 8, 5 é para bolsas, sobra quanto? Desculpa, não estava prestando atenção. Vou repetir, presta atenção. Seja mais claro, seja mais presta claro. atenção, aluno, presta atenção. Seja mais claro que eu Você estava tem 8%. no Facebook aqui. Você tem 8%. Né? Aí, a palavra total faz o seguinte: inclui as bolsas, que somam 5%. Ok. Quem tem 8 tira 5, sobra 3. 3. Que é menos que 7 do projeto original. Vai ficar pior do que estava. Ou seja, corre o risco de diminuir. Exato.
corre o risco de ser até menos que 7. Dependendo do quanto o governo vai investir em bolsas. Atualmente é 5. Interessante, Omar. Bela análise. Parabéns. Uma palavrinha só, total. Por causa de uma palavra, né? Total. Que não existia em projetos anteriores. Agora, o que um camarada desse tem na cabeça? Não fala. Não precisa falar. O deputado Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, descreveu a mudança como uma armadilha. Concordo. O relator reconheceu que colocou as bolsas de estudo como investimento e afirmou que ela é resultado de uma negociação com o Planalto. Que negociação é essa que prejudica a educação? A não ser que a negociação seja aquela assim, olha, nós vamos tirar mais dinheiro da educação, que é para ver se ninguém aprende mais nada nesse país, porque nós estamos correndo o risco de perder nossos cargos. Se alguém aprender alguma coisa, além de escrever e ler. Se eles aprenderem a raciocinar, o que nós vamos fazer, gente? Será que é assim que eles falam lá no Congresso? Pode ser. Se as não portas for, fechadas, porque tudo é portas fechadas. Se não for tão explícito assim, que eu não duvido. Aliás, não devia ter reunião de portas fechadas. Não, quem fecha a porta vai fazer a reunião claro. Porque tem alguma coisa a esconder. Claro, deveria ser Fala proibido. tudo lá em plenário, fala tudo que tem que falar. Pronto, não tem nada que fazer reuniãozinha não, escondida. Se tá fazendo reunião lá, líderes e tudo mais, fechado, é porque tem o que esconder. Mas, enfim, não posso aqui me matar, me esgoelar, me espetar aqui, me jogar aqui em cima, não vai adiantar muito, né? É uma voz só falando. Mas todo mundo já percebeu, até o relator percebeu. O próprio relator. Então ele está dizendo, entre outras palavras, eu fui coagido a fazê-lo. Percebe? Que não tinha isso, ele foi chamado lá, fizeram a reunião e vai, ô amigão, dá um jeito nisso. Agora o e-mail dos nossos senadores é público, né? É só entrar lá no site e mandar a sua manifestação para eles. Senador, deputado, e o e-mail deles é verídico, porque a gente troca e-mails. A gente manda, sempre que possível a gente manda. E o Cristóvão Buarque é um dos que mais retornam. Aliás, Cristóvão Buarque, meu nobre colega... Cadê a manifestação Cadê dele você? em torno dessa pataquada aqui? Cadê você? Né? É agora que a gente precisava ver você falando alguma coisa, senador. Tomando uma atitude, né? Exato. Vai contra. Assuma aí as nossas vozes. Já que nós não podemos ir lá, a gente vai lá fazer manifestação, né? E apanha, né? E somos colocados pra fora, como baderneiros. Né? Só o fato de você aplaudir ou vaiar, eles são baderneiros, são colocados pra fora. Quer dizer, aquilo não é nada público, né? É só pra eles. Porque não é qualquer um que pode entrar lá. Imagina. Pode se expressar, deveria ser um local de expressão pública. Qualquer um poderia se manifestar. No entanto, não é verdade. Mas enfim, vamos lá. Você vai discutir Vamos aqui lá? as metas? Eu falo o projeto original, você fala o parecer do relator? Vamos lá. Beleza? Deixa eu virar mais um pouquinho pra cá. No projeto original nós temos o seguinte: universalizar até 2016 o atendimento escolar da população de 4 e 5 anos e ampliar até 2020 a oferta de educação infantil de forma a atender 50% da população de até 3 anos. E você vê que o plano é a perder de vista, né? Não, é decênios, a longo prazo. A longo prazo. Quando o Brasil precisa de solução agora. Mas enfim. No parecer do relator, ficou universalizar até 2016 o atendimento escolar da população de 4 e 5 anos e ampliar a oferta de educação infantil de forma a atender no mínimo aos seguintes percentuais da população de até 3 anos. 30% até o 5º ano de vigência deste plano e 50% até o último ano. Tá, não entendi. Não, porque entendi. 30 mais 50 somam 80. Sim. Mas tá. Eu não entendi. Ah, não, ele pede aqui atender 50% de população 3 anos. Até ele propõe 2020. 80%. Ele propõe no total 80%.
30 até o 5º ano de vigência do plano. Tá, E o restante, dos 50% que ele está propondo, 80% na verdade, até o final. ao invés de 50 até o último ano. Então aumentou. Seria uma melhora, né? Vamos lá, 2. 2. Universalizar o ensino fundamental de 9 anos para toda a população de 6 a 14, ou seja, unificar, né? Como ficou? Universalizar o ensino fundamental de 9 anos para toda a população de 6 a 14 anos e garantir que pelo menos 85% dos alunos concluam essa etapa na idade recomendada até o 5º ano de vigência deste projeto, Como? elevando esse percentual a 95% até o último ano. Como é que ele pretende isso? Por decreto? Como é que você vai garantir que os alunos concluam? Já chega que nós temos aí de progressão automática. Então, tem duas hipóteses. Uma delas Eu não repeti você... ninguém até a 8ª série. Uma delas é você aprovar automaticamente esse aluno para que ele não reprove. Progressão automática. E garantir meios para que essa criança fique na escola, que no caso são as bolsas. Bolsa é Fazer- família, então, bolsa isso, isso. bolsa. Outra bolsa. coisa é fazer valer o Estatuto da Criança e do Adolescente e cobrar a responsabilidade dos pais de manter seus filhos na escola. Então você tem meios para manter as crianças na escola. Quais são os meios não está escrito aqui. Mas aqui está falando que é garantir que 80% dos alunos concluam essa etapa. Agora, você sabe por que ele quer isso aí? Você já teve a curiosidade de ver quantas crianças estão nascendo por ano? E daqui a 10 anos, quantos teremos em termos de em idade escolar? A escola não comporta isso. Se houver repetência, não tem onde colocar os alunos. Não vai ter onde colocar tudo isso. Então é obrigado a mandar para frente. Produção vai em embora. série. Vai embora. Produção em série. Vai embora. Que é para outros irem entrando. Tá bom. Né? E a qualidade que se lasque. Terceira, universalizar até... Eles gostaram dessa palavra, hein? Até 2016 o atendimento escolar para toda a população de 5 a 17 anos. De 15 a 17 anos. E elevar até 2000... Aí já é ensino médio, né? Até 2020 a taxa líquida de matrículas no ensino médio para 85% nessa faixa etária. esse é o texto original, né? Isso. Agora, como que ficou esse terceiro item? Até o 5º ano de vigência deste plano, universalizar o atendimento escolar para toda a população de 15 a 17 anos e elevar a taxa líquida de matrículas nessa faixa etária no ensino médio para 75%. E até o final de vigência, atingir o índice de 95% de jovens de 19 anos com ensino médio concluído e a taxa líquida de matrículas na faixa etária de 15 a 17 anos no ensino médio de 90%. Da matrícula, taxa líquida de matrícula, tudo bem, não discuto nada. É possível, perfeitamente possível. Agora, garantir, e aí é o problema, que os jovens de 19 anos estejam com o ensino médio concluído é outra história. Vamos ter progressão automática no ensino médio também? É uma tendência. Ah, que legal. Observa que aqui, no texto original, ele sempre estabeleceu como meta 2016. Isso. E agora, na redação nova, está escrito até o 5º ano de vigência deste PNE. Por quê? Porque nós estamos em 2011. 12, vai. Se o plano entrar em 2012, 2017. então, lá, 13, anos. 14, 15, 16, 17. Vai para 17 ao invés de Então 16. você ganha mais um ano. Se você enrolar Mais ano um de pouquinho. 2012 e só entrar em 2013, Mais um aninho. então vai para 2018. Então você dá uma flexibilizada nessa data de 2016. Porque qual a vantagem ou desvantagem disso? você ganha tempo, empurrar com a barriga, né? Que tempo que você ganha com isso? Pra quê? Uma questão orçamentária, talvez? Ou jogar para isso para um próximo governo? Que seja. Empurrar para o próximo governo? Claro. Pra ele se virar? Pode ser. Porque o primeiro plano decenal que nós tivemos, que foi um fiasco, ele foi muito 200 criticado. metas, né, meu? Então, ele foi Ninguém muito aguenta. criticado pela ONU.
Então, o que aconteceu foi que agora eles estão dando um jeito de fazer um plano um pouco mais palpável para que ele não sofra tantas críticas assim. Vamos lá. Continuando. Quarta meta. Universalizar para a população de 4 a 16 anos o atendimento escolar aos estudantes com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação na rede regular de ensino. Beleza. Como ficou? Universalizar para a população de 4 a 17 anos o atendimento escolar aos alunos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, preferencialmente, aí vem a diferença, preferencialmente na rede regular de ensino, garantindo o atendimento educacional especializado em classes, escolas ou serviços especializados públicos ou comunitários, sempre que, em função das condições específicas dos alunos, não for possível sua integração nas classes comuns. Opa! Classes especiais. Então Classes aquele especiais. lance de você pegar o aluno que tem uma deficiência Inclusão. e jogar na sala de aula e falar que é Famosa inclusão, vai acabar. Acabaria porque você teria que ter classes Você tem especiais. classes especiais, é o que está Exato. colocando aqui. Melhoria. Pelo menos É isso, uma né? melhoria. Porque a gente já falou isso aqui no programa, que essa inclusão que o pessoal chama de inclusão é mentira, né? Mas aí que tá, você percebe nesses quatro Metas. itens, metas que a gente falou, há uma melhora. Pelo menos teórica, né? Teoricamente. Isso demanda maior quantidade de dinheiro. Não é como você melhorar a sua casa, né? Arrumar a sua casa sem gastar mais dinheiro. A gente já falou que dinheiro tem. O Agora- problema é como é gasto, né? Agora, o que está acontecendo? Está acontecendo que o cara botou essa maldita palavrinha total e a coisa E pode aí ficar corre o risco menor. de diminuir. Já Né? arrumei. 5. Vamos lá. Alfabetizar todas as crianças até no máximo os 8 anos de idade. Bom, aqui mudou para alfabetizar todas as crianças até o final do segundo ano. Do ensino, ensino fundamental. fundamental. Considerando que a criança agora entra com 6, né? Segundo ano dá 8 anos, qual o problema? Não. Ah tá, até os 8 anos de idade. Aqui baixou para 7, né? 6, Porque a criança o primeiro ano a criança entra com 6. 6. No segundo 7 ano, anos. 7 7 anos. Então aí tem diferença. Acabou trazendo Seria ao invés de 8 anos, ele seria alfabetizado com 7 7. anos. Mas aí você vai entrar em conflito com o LDB. Por quê? Porque Boa pergunta, não é série. Não é série, é ciclo. Então ele tem até o 4º ano ou até o 3º colegial para se alfabetizar. E muitas vezes não é. E às vezes ele sai no 3º colegial sem saber escrever o nome direito. Pois é. Né? Então aí tem que pensar melhor, porque não sei. Sou expert no assunto, mas... Agora, meta 6. Meta 6. Oferecer educação em termos integral. Tempo. Em tempo integral em 50% das escolas públicas de educação básica. Bom, no texto Ai, ai, ai. original, eles reduziram isso pela metade, né? Oferecer educação em tempo integral para 25% dos alunos das escolas públicas de educação básica. Por quê? Dinheiro. Grana, Então, né? é o tipo do item que merece você, né, esmiuçar. Porque não é uma coisa simples não, hein? Você tem que duplicar a quantidade de escola. Não é simples. E professores, cadê? Sim, você tem que contratar a mão de obra. Nós vamos ter uma toda a deficiência infraestrutura. agora aí para esse ano de 10 mil professores mais ou menos na rede. Será que vai aumentar o salário Não para vai, a não carreira vai. se tornar mais atrativa? Vai nada. Não tem dinheiro no orçamento. Ah, não. Não tem, né? Não, Não, tem. não tem. Orçamento Não. estadual não tem Não, dinheiro. não tem Mas dinheiro. para as emendas dos Sim. deputados tem. Sim, para aumentar salário de deputado tem. Tem. Para construir estádio de futebol tem. Aí tem Salário do dinheiro. professor? Não tem. Não, aí não tem. Porque se a gente ensinar aqui, tem que pensar na hora de votar, tem que pensar e pensar bem no que tá fazendo, esses caras vão perder o cargo, vão perder a boquinha. Tá certo que vão entrar outros, né? Mas pelo menos troca, né? Todo mundo tem Precisa. direito de mamar um pouquinho. Precisa. Vamos lá, 7. 7ª. Atingir as seguintes médias nacionais para o IDEB em 2021. Jesus, estou morto até lá, né? Nossa 5,5.
para ensino fundamental e 5,2 para ensino médio. Quando a média... Nossa, e mesmo assim ainda está Proposta. abaixo de países desenvolvidos. Exato, é 6 ou 7, né? A média ideal seria 7. 7, né? Seria 7. Nós estamos propondo 5. A gente está propondo 5,5 para 2021. Sabe que eu não gosto disso? Eu não gosto disso, cara. 2021, Eu sou da opinião seguinte, eu quero 7 agora. É claro, bicho. Quero 7 agora. Vamos se mexer, cara. Não é? Se vira, quero 7 agora. 5,5 Sabe o que vai 2021. Sabe o que vai acontecer? Você vai conseguir 6. E olhe lá. Você fala 5,5 para 2. Vai chegar em 2021, sabe o que vai estar? 4. Meu, metas pequenas. 4,8. Mas ninguém que é vendedor trabalha com meta baixa. Não, você estoura, põe lá em cima. Claro. Se você não que é pra poder atingir o mínimo. É. Mas que qualquer é idiota isso? sabe disso. O que ele fala aqui agora? Agora, para a mudança do relator, ficou assim: fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem, de modo a atingir as seguintes médias nacionais para o IDEB no 10º ano. Nossa senhora. 5,5 para o ensino fundamental e 5,2 para o médio. Até lá, Inês é morta. A única coisa que eles mudaram foi de 2021 para o 10º ano desse projeto. Os caras não são... Ou seja, não, peraí. Se o plano entrar em vigor em 2012, essa meta vai para 2022. Se esse plano entrar em vigor em 2013, essa meta michuruca de 5,5 vai para 2023. Hã? Brincadeira. É palhaçada. Né? Brincadeira. Eu acho que a gente tem que tocar amigo. a musiquinha do palhaço de novo. Né? Vamos lá, 8ª. Porra, vai até 20, cara. Cacete, não... Opa, desculpe. O programa não vai dar hoje, meu, pra fazer tudo isso. Essa é a segunda Eu ainda notícia. queria falar nossa. de reprovação, meu. Não vai dar tempo. O que a gente vai fazer? Não, mas vamos lá, tá? Vamos terminar tá isso ou não vamos? Não, vamos falar do plano. Vamos deixar pro Professor não domingo que vem. tem o hábito de discutir política. É verdade. Vamos falar de política. Opa. Elevar a escolaridade média da população de 18 a 24 anos, de modo a alcançar mínimo de 12 anos de estudo para as populações do campo, da região de menor escolaridade no país e dos 25% mais pobres, bem como igualar a escolaridade média entre negros e não negros, com vistas à redução da desigualdade educacional. Vamos ver como ficou? Vai lá, manda. Elevar a escolaridade média da população de 18 a 29 anos, de modo a alcançar o mínimo de 9 anos para o estudo no 5º ano de vigência deste projeto e de 12 anos de estudo no último ano para as populações do campo, da região de menor escolaridade do país e dos 25% mais pobres, e igualar a escolaridade média entre os grupos de cor e raça declarados no IBGE. A minha pouca escolaridade não permite entender muito bem esses jogos de palavras, não, porque não mudou nada. Né? Não teve mudança nenhuma, tudo bem. Só trocar a ordem das vírgulas. Então vamos pro 9. 9. Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 anos ou mais para 93,5% até 2015 e erradicar até 2020 o analfabetismo absoluto e reduzir em 50% a taxa de analfabetismo funcional. Isso é triste, Jesus Cristo. Isso é triste, hein? Analfabetismo funcional é triste. Mas houve mudanças. Vamos ver como é que ficou aqui. Muitas. Vamos ver como é que ficou aqui no parecer. Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 anos ou mais para 93,5% até o 5º ano de vigência deste projeto e até o último ano erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em 50% a taxa de analfabetismo funcional, ofertando vagas de educação de jovens e adultos para 50% da demanda ativa do 5º ano e 100% até o último ano deste PNE. Não sei. Aí já é uma modalidade que está acabando, né? Pelo menos é aqui por isso em São que eu Paulo. tô falando. Mas que não aqui sei. nós estamos em São Paulo. Aqui está falando de Brasil. É um plano contexto, nacional, né? Um Claro. contexto enorme. Obviamente lá no norte Na e região nordeste, norte, deve nordeste ser maior, não tem sei. mais problema. No No sul, sudeste interior, talvez seja interior de São Paulo, de Minas, Mato E Grosso São Paulo do tá Sul. acabando.
Sim, falta aqui na capital. de BOP. Aqui na capital. Agora, por interior já é um problema. Vamos lá. Vamos lá, décima. Oferecer, no mínimo, 25% das matrículas de educação de jovens e adultos na forma integrada à educação profissional, nos anos finais do ensino fundamental e do ensino médio. Ou seja, profissionalizar. Sim. Mas tem um pequeno detalhe. As pessoas que normalmente fazem EJA já tem uma profissão. Mas aí ofereceu o técnico, né? Sim, mas ele já tem. Provavelmente já trabalha em alguma coisa. Pode até haver uma coincidência, né? Ele sair técnico na área que ele trabalha. Pode até, mas... No parecer final não teve alteração. Continua o mesmo, né? Continue o mesmo. Não sabe o que fazer. Bom, vamos lá pro 11ª. 11ª. Expandir as matrículas de educação profissional técnica de nível médio nos institutos federais de educação, ciência e tecnologia, levando em consideração a responsabilidade dos institutos na ordenação territorial, sua vinculação com arranjos produtivos, sociais e culturais, locais e regionais, bem como a interiorização da educação profissional. Como ficou? Triplicar as matrículas da educação profissional técnica de nível médio, assegurando a qualidade de oferta e pelo menos 50% da expansão no segmento público. Sabe que hoje eu estava lendo uma reportagem falando de Jundiaí, que Jundiaí está se tornando um polo técnico, né? Um polo está atraindo empresas de tecnologia. E adivinha qual é a maior reclamação das empresas que estão se instalando em Jundiaí? Não tem técnico. Não tem mão de obra. Não tem ninguém. Né? Aparece cara lá. Quando aparece, gente com diploma não sabe trabalhar. É um grande problema. Tá lá, tá na Folha de São Paulo de hoje. Você tem duas situações. Primeiro, abre-se as vagas e as vagas não são preenchidas. Exato. Quando tem o pessoal que aparece com diploma, não sabe trabalhar. Não sabe. O cara passou por uma faculdade, ficou lá 3, 4, 5 anos estudando, pegou o diploma e não sabe apertar o botão. Mas faculdade não ensina ninguém a trabalhar. Então pra que serve a base faculdade? Base teórica. Não, mesmo assim, o cara não tem. Botar a mão na massa, o cara não tem. Você não tem base teórica. Qual é a maior reclamação que eu escuto aqui das minhas colegas que são donas de colégio particular, diretora de colégio particular, ou até mesmo do estado? O professor não tem embasamento teórico. E aí o cara não sabe aplicar a prática. E aí você abre um jornal e vê lá, o cara acabou de se formar. Aí nós voltamos no começo do programa que o Isami Tiba falava, certo? Formação do profissional. Mas por quê? O camarada vai pra faculdade hoje pra brincar, não vai pra estudar. Tem dessa, pra ir ficar no barzinho tomando cervejinha. E o cara quer uma formação assim... azarando as menininhas, né? E o cara quer uma formação rápida, o cara quer uma formação de McDonald's. Passa pelo drive-thru, pede pelo número, chega lá no final, paga, pega o diploma. E o que adianta o diploma se o cara não sabe trabalhar? Por falar nisso, nós temos aquele problema do diploma, né? Eu já falei, lá, né? Já falei. Digita lá no Mercado Livre que você acha. Achar lá. Agora, você quer diploma sem saber conteúdo? Mas você não vai arranjar emprego. É todo um contexto, porque atrás disso tudo tem pessoas poderosas de dinheiro, donos de faculdades que não estão nem um pouco preocupados com a formação do ser humano, querem apenas e tão somente ganhar dinheiro, que também fizeram lobby na apresentação daquele projeto em que permitia contratar professores sem titulação, que graças a Deus não passou, pelo menos uma luz, né, acendeu, senão ia ficar pior do que tá. Pois é. Né? Mas enfim, são eles os responsáveis por isso. O nosso problema aqui no Brasil com a falta de mão de obra especializada é um problema muito sério. É um problema muito sério. E o governo federal não está fazendo aquele vazamento de petróleo que teve aqui. Sim, teve pela que companhia americana lá para resolver. Teve que vir técnico de fora. Cadê as faculdades de geologia daqui, a USP, a Unesp principalmente, que está perto da bacia? O único estado que está trabalhando, está começando a fazer, a movimentar essa parte tecnológica de petróleo é o Rio de Janeiro.
A Petrobras gastou milhões para construir um prédio enorme na Unesp. A Petrobras tem um centro tecnológico. Tem. Por que eles não intervêm? Por que eles não aproveitam para fazer mais um pouquinho o nome, ganhar dinheiro também, né? Mas enfim, vamos lá, continuando. 12. Elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% e a taxa líquida para 33% da população de 18 a 24 anos, assegurando a qualidade da oferta. Como é que ficou no texto original? Elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% e a taxa líquida para 33% da população de 18 a 24 anos, assegurada a qualidade da oferta e expansão de pelo menos 40% das matrículas no segmento público. Superior para 50%. Até aí não mudou nada. 33, 18 a 24 também não mudou mas nada. O que aumentou foi essa assegurando a qualidade. Não, e o que aumentou foi esse 40% das matrículas no segmento público. Uhum. Isso demanda a construção de faculdades. Fazer com que os professores universitários Salas, voltem para estudar, para fazer o seu mestrado, o seu doutorado, porque vai precisar de mão de obra também. Apesar de existir mestre e doutor aí saindo pelo ladrão, uma coisa é ter o título e outra coisa é você honrar esse título. Outra coisa é saber dar aula. Não é? Meu amigo. Meu amigo. Sério problema. Vamos continuar ou vamos fazer um break? Vamos fazer um break. Nós estamos na 12ª meta. Depois do intervalo a gente volta para a 13ª. Se não der tempo da gente fazer o especial sobre reprovação e sobre aprovação, na semana que vem a gente fala sobre reprovação e aprovação, porque nessa altura do campeonato quem tinha que ser aprovado já foi, quem tinha que ser reprovado já foi. A gente só vai discutir, né, os prejuízos e os lucros disso para o sistema educacional. E para as próprias pessoas, né? Pois é. Apesar de tudo, né? Enquanto isso, no Facebook continua rolando lá a nossa enquete, né? Você, professor, já foi coagido a aprovar alunos que não apresentam condições para ir para Vai lá, entra lá, mano. Volta lá, meu. Né? Manda bala. Vê o que pode ser feito aí. Né? Então vamos colocar a musiquinha para tocar aí? Tô tentando, meu. Meu amigo, aperta o play. Não, mas não precisa. Não precisa, ele não entrou automático, ele ia tocar era de novo. Bom, gente, pede a ela, tá? Tim Maia, pede a ela pra ligar pra mim. Tem logo a música pra tocar aí, rapaz? Já tá tocando. Até daqui a pouco. 7h18. Bom, estamos de volta. Nós e o programa E Agora José. Continuando então falando sobre o Plano Nacional de Educação. Plano Nacional de Educação. Nós paramos na 12ª, vamos falar na 13ª. 13ª meta. Vamos lá. Vai que é tua. Manda! Elevar a qualidade da educação superior pela ampliação da atuação de mestres e doutores nas instituições de educação. Deixa eu baixar um superior. Educação superior para 75% no mínimo do corpo docente em efetivo exercício, sendo no total 35% de doutores. Bom, isso nos lembra aquele maldito projeto aquela lá, né? Discussão, né? No texto do relator ficou assim: ampliar a proporção de mestres e doutores no corpo docente em efetivo exercício no conjunto do sistema de educação superior para 75%, sendo do total no mínimo 35% de doutores. Eu não entendi. Não teve mudança. Não teve mudança. Porque ele fala elevar a qualidade da educação superior pela ampliação da atuação. Ele tirou essa primeira parte e pôs ampliar a proporção. Não é mesmo, né? Mudou muito. 14ª. Elevar gradualmente o número de matrícula na pós-graduação estricto sensu, de modo a atingir a titulação anual de 70 mil mestres e 25 mil doutores. Como ficou no texto do relator, elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação estricto sensu,
de modo a atingir a titulação anual de 55 mil mestres e 20 doutores, deve ser 20 mil 20 doutores, mil, né? É. Até o 5º ano de vigência desta lei, e 70 mil mestres e 30 mil doutores até o último ano. Ampliou 5 mil doutores aí até o fim do plano decenal, que seria em 2021, Ele só 2022. repartiu a coisa, né? É. Ele repartiu a coisa. 15ª, Garantir, em regime de colaboração entre União, Estados e municípios, que todos os professores da educação básica possuam, aliás, formação específica de nível superior, obtida em curso de licenciatura na área de conhecimento em que atuam. no texto do relator, garantir em regime de colaboração entre União, Estados e municípios, no prazo de 1 ano de vigência deste projeto, Política Nacional de Formação e Valorização dos Profissionais da Educação, assegurando que, no 5º ano de vigência deste plano, 85% e, no 10º ano, todos os professores da educação básica possuam formação específica de nível superior, obtida em curso de licenciatura na área de conhecimento em que atuam. Novamente ele só dividiu, né? Muito bem. 16ª, Formar 50% dos professores da educação básica em nível de pós-graduação lato e stricto sensu e garantir a todos formação continuada em sua área de atuação. no texto do relator, formar em nível de pós-graduação 35% até o 5º ano e 50% dos professores da educação básica até o último ano de vigência deste projeto e garantir a todos formação continuada em sua área de atuação, considerando as necessidades, demandas e contextualizações dos sistemas de ensino. Só deu uma... dividiu de novo, né? E deu uma... Eu não sei uma contextualizada aqui, né? Ele trouxe mais... Eu não sei deixou mais qual a validade aí de fazer esse tipo de texto, né? Em que divide, né? Divide aí as bolachinhas aí para todo mundo, né? Vamos lá. Continuando, 17ª. Valorizar o magistério público da educação básica a fim de aproximar o rendimento médio profissional do magistério com mais de 11 anos de escolaridade no rendimento médio dos demais profissionais com escolaridade equivalente. Não entendi. Vou ler de novo. Leia. Valorizar o magistério público da educação básica. Muito bem. A fim de aproximar o rendimento médio do profissional do magistério com mais de 11 anos de escolaridade do rendimento médio dos demais profissionais com escolaridade agora eu entendi. Escolaridade equivalente. Ou seja, Como ficou? deixar que o salário do professor fique igual ao salário paridade, né? do médico, Paridade. do engenheiro, do Equiparar. advogado. Né? Equiparar, né? Bom, no relatório original, né? No relatório original não. Não, no relator. No texto do relator ficou assim. Relatório do relator é bom. Então, valorizar os profissionais do magistério das redes públicas de educação básica a fim de equiparar a 80% ao final do 6º ano e a igualar no último ano de vigência deste PNE o rendimento médio dos profissionais com os demais de formação superior. O que ele fez foi estabelecer uma meta de 80% para o final do 6º ano. Então ele dividiu uma meta e uma submeta. Faz em 2 etapas, né? 2 etapas. Muito bem. 18ª. Assegurar no prazo de 2 anos a existência de planos de carreira para os profissionais do magistério em todos os sistemas de ensino. No texto do relator, assegurar no prazo de 2 anos a existência de planos de carreira para os profissionais da educação básica pública em todos os sistemas de ensino, tendo como referência o piso salarial nacional. Isso aí. Só isso. Interessante. 19ª. Garantir mediante lei específica e aprovada no âmbito dos estados e municípios a nomeação comissionada de diretores de escola vinculada a critérios técnicos de mérito e desempenho e a participação da comunidade escolar. É bom. Polêmico, né? Mas é bom. No texto do relator,
assegurar condições no prazo de 2 anos para efetivação da gestão democrática da educação no âmbito das escolas públicas e sistemas de ensino, prevendo recursos de apoio técnico da União para tanto. Ou seja, ele tira do texto original A eleição. a eleição direta, né? Através da comunidade, a participação da comunidade. A nomeação comissionada de diretores de escola. Vinculada a critérios técnicos. Ele tira isso e coloca a efetivação da gestão democrática. Ou seja, reafirma o que tem aí. Agora tem que entender o que é gestão democrática. Exato, o que é eleição? Gestão democrática A seria. gestão democrática é a eleição? A gestão Seria. democrática é um concurso em que o diretor assume mediante concurso público e deve prover meios de gestão democrática? Para mim, gestão democrática é a comunidade dizendo: eu quero fulano de tal na direção daquela escola. Mas ele deixou uma brecha aí, meu amigo. Oxe, pode acontecer Aí muita coisa aí. Os teóricos aí da Dá uma boa educação briga. que vão ter que, né, determinar o que é. O problema essa desses gestão planos democrática. todos, né, seja nacional de educação ou outros planos quaisquer, na verdade são as brechas que eles deixam, né? E tudo pode acontecer. Não tem nada especificamente, olha, é assim, 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 assim que tem que ser. Não, então aí a coisa, né? Mas tudo bem. Vamos lá, vamos para 20ª e última. Meta. Ampliar progressivamente o investimento público em Esse educação até atingir no mínimo o patamar de 7% do PIB. Isso é original. No texto do relator ficou assim: ampliar o investimento público total É aí que o bicho pega. em educação de forma a atingir no mínimo o patamar de 8% do PIB ao final do decênio. É aquilo que nós discutimos logo no começo. Depende do que vai ser aplicado em bolsas. Se aplicar 7% em bolsas, educação, tchau, benção, vamos embora para casa. Né? Participação temos aí? Tem comentário de ouvinte aqui, via web, anônimo, né, pelo site. Diz o seguinte: o sistema quer isso. Idiotas com diplomas na mão, assim eles contribuem para que os políticos continuem em berços esplêndidos. Com certeza, você tem razão. Agradecemos a opinião. Muito né, boa e a participação, tá agradecemos também certo, é isso a mesmo. audiência. Enquanto nós tivermos idiotas com diploma na mão, tá tudo bem. Os não diplomados continuarão sendo Né? eleitos. Ganhando 27 pau por mês, né? Um deputado federal, não é isso? 27 mil? Acho que 12 mil e alguma coisa é um vereador, né? E você vai falar o quê? E o cara ainda fala que é pouco, que ele faz muito pela nação. Faz sim. Oxe, como rouba. Enfim, continuando. Bom, eu tô vendo Vamos lá. aqui O que mais nós temos aí? Tô vendo aqui as nossas enquetes, né? E tem alguns comentários já aqui. A enquete que nós fizemos no Facebook, tanto no meu, depois você compartilha no seu também, Aham, claro. né? Sobre Você o já seguinte: foi coagido? Você já foi coagido a aprovar alunos que não apresentam condições de ir para o próximo ano, para o próximo ciclo, para o próximo semestre, para a próxima série? Pra o que qualquer seja, lugar. Pra né? frente. Pra frente. Ó, então essa discussão a gente vai deixar rolando aí a semana inteira, né? Vamos ver o que vai acontecer, né? No próximo domingo a gente volta Semana na que enquete vem pra a ver o gente que dá. discute essa questão da reprovação. Não que... Mas sabe o que eu achei do Facebook? O pessoal postando cada coisa boba às vezes, rapaz, e coisa séria ninguém discute, Você né? acha? Você bota um tópico mais sério, ninguém comenta, ninguém compartilha. Quando você põe uma besteira qualquer, nossa, chove coisa. Enfim, nossa musiquinha de fundo tá acabando. E nós vamos fazer o quê? Bom, Vamos continuar? Não, vamos continuar. Nós temos aqui três notícias para comentar. Certo. Na semana que vem nós faremos o especial sobre aprovação, reprovação e Vamos avaliação. falar sobre isso aí, né? Na semana que vem já deixa Mesmo porque marcado. já o pessoal, todo mundo já fez conselho, já não- tem o resultado não final. influencia ninguém. Quem sabe, né, o pessoal tem aí muito a falar pra gente. Então vamos lá. Continuar. Bom, então, sobre as notícias. Professores encerram greve em 2 semanas no Rio Grande do Sul. De 2 semanas, que em 2 semanas, que eu
Greve eu falei? de... Hein? E como é? De... E o que eu disse? Hein? E como é? Ah, cálice, você me deixa louco. Vamos lá. Hoje é dia de palhaçada, mano. Pois foi ontem o dia do palhaço, Dia né? do palhaço. Bom, sem ter nenhuma de suas reivindicações atendidas, os professores da rede estadual do Rio Grande do Sul encerraram nesta sexta-feira uma greve que durou 2 semanas. Eles não aprenderam Coloca a ainda? musiquinha do circo lá, por favor. Peraí. Ah, não, tá, isso Meu, merece. brincadeira, aí Merece. não dá pra fazer greve, Merece. bicho. Merece, Hã? né? Aí, Hã? tá aí. Professores encerram greve de 2 semanas no Rio Grande do Sul. Não tiveram nenhuma das reivindicações atendidas. E no Rio de Janeiro, como é que foi a greve? Bah. E no Pará, como é que foi a greve? E no Ceará, como é? Quantas greves esse ano Em a São gente já Paulo. notificou aqui? Que esse ano não teve greve em São Paulo, mas quantas vezes a gente já não notificou as greves aqui Sim. nesse país? Não tem jeito. Em que o professor é tratado como um palhaço sem graça, né? Porque um palhaço graça. com graça, pelo menos Sem ele dinheiro. recebe. Sem dinheiro, né? Brincadeira, Mas meu amigo. Não tem jeito. Não tem jeito. O Sindicato dos Professores do Estado do Rio Grande do Sul cobrava do governo de Tarso Genro, Sabe quem é do ele, PT, PT. o pagamento do piso nacional da eles categoria, não pagam. fixado em 1.187 para já falou 40 isso. horas. Isso. Bicho, 1.187 para 40 horas? Esse é o piso. Pô, vamos catar latinha, bicho. Catar latinha na rua que você ganha mais do que isso. Uma vez foi feita uma pesquisa, o camarada pedindo esmola num cruzamento, né? Classe A. Sim. Classe A. O cara tira 3 pau por mês quase, mano. Você já pensou? Por isso que tá cheio. E aí, como é que a gente faz? Né? O professor ganha uma merreca e o cara catando latinha pedindo esmola ganha mais. Por que eu vou dar aula? Eu me pergunto, por que eu daria aula? Se eu posso pedir moedinha no cruzamento e ganhar muito mais, sem ter dor de cabeça nenhuma. O governo de Tarso Genro afirmava que só negociaria com o fim da paralisação. Diz ainda que já havia concedido reajustes à categoria em abril e que se compromete a pagar o piso em 2014. Ah, meu amigo, que é isso, porra? O cara tá burlando uma lei federal. Mas pergunta, Porra, palhaçada, bicho. Agora Literalmente pergunta. palhaçada. pergunta pro senhor Tarso Genro. O como salário é que... dele não atrasa. Não, salário não vou falar isso não. Pergunta pra ele como é que tá a cidade pra receber a Copa. Tá tudo em ordem? Dinheiro faltou? Não. Opa, que é isso, cara? Pra isso não falta dinheiro. Não falta. Bom, e aí eu vou fazer uma crítica aos nossos colegas do Rio Grande do Sul. E, ó, o movimento ainda teve problema por causa da baixa adesão. Aí... Olha, então eu não condeno. preciso. Eu não condeno os preciso. colegas. Eu não condeno. Ué, eu não vou brigar pelo aumento do meu salário, Eu pelo não respeito condeno. à minha profissão, pelas melhores condições de trabalho. Eu Se sei. eu não brigar por isso... Concordo. Mas não condeno. Por quê? O cara ganha aquele salário e só tem aquele salário. E às vezes ele tem uma família para sustentar com aquele salário. E se ele fizer greve, vai ser descontado, vai atrasar, vai causar um tumulto tão grande na vida dele que realmente é complicado. É complicado. Agora, por outro lado, o Estado não paga um bom salário também, porque se ele ganhar bem e faltar 10 dias, não vai fazer diferença. Vai continuar ganhando bem. Então você vê que é todo, né, um negócio bem amarradinho. É como o funcionário que ganha pouco e é obrigado a fazer hora extra para poder tirar um pouquinho mais de salário. Enquanto o patrão poderia pagar um outro funcionário para fazer aquele trabalho. Não, ele paga pouco, faz com que o camarada faça hora extra e se lasca todo, né, coitado. Mas enfim. Mais uma, vai, manda. Alagoas aprova publicidade e uniforme escolar. Essa é boa. Uniformes de alunos das escolas públicas estaduais de Alagoas poderão ter a partir de 2012 propagandas ou logotipos de empresas privadas. Sou contra. O governo do estado sancionou na semana passada uma lei que permite que empresas patrocinem as escolas com doação de uniformes, materiais escolares
imobiliário. Em contrapartida, elas podem estampar o seu nome nos uniformes dos estudantes. Segundo a Secretaria de Educação de Alagoas, o patrocínio foi a forma encontrada para fornecer o uniforme gratuitamente aos alunos, já que o Estado não tem recursos para isso. Quem disse que o Estado tem que dar uniforme para aluno? Só se for lá em Alagoas. Não existe lei para isso, até onde eu saiba. Bom, aí vem os comentários de alguns especialistas sobre esse assunto, né? Alguns especialistas, e a Maria Machado de Paulo Albuquerque, da Faculdade de Educação da PUC de São Paulo, ela diz que colocar a publicidade dos uniformes é um desrespeito ao aluno. O fato de utilizar a criança como meio de propaganda, por princípio, é inadequado, segundo ela. Aliás, até é submeter o menor a um constrangimento, isso, né? Não? Não tem alguma coisa no ECA que possa Sei impedir... lá, Omar. O pessoal paga aí 100, 150 reais numa camiseta por causa de um símbolo, pô. Por causa de um símbolo de uma empresa. Isso lá é verdade. Sei lá, meu. E as empresas dariam de grátis esses uniformes, esses Não, mobiliários? nada de graça. Daí vem o patrocínio, né? Todo mundo fazendo propaganda da firma, da empresa. Daí vem o patrocínio da empresa. Você ganha... Você dá o material, o uniforme, ou o caso que seja, e coloca lá o seu logotipo. Não sei. Lá. Bom, é um negócio vai dar discussão pra caramba isso aí. Aliás, falar em discussão, é hoje, não é hoje? Ou é amanhã? Pará. É hoje, tá É sendo. hoje. Está Plebiscito, sendo, né? Está sendo. Será que vai dar isso, hein, meu? Tomara que não deixem dividir, não. Bom, continuando. Quer mandar essa daqui? Vamos lá? São Ano Paulo. letivo corre risco de atraso nas escolas estaduais de São Paulo. O ano letivo das escolas estaduais de São Paulo corre o risco de começar sem professores suficiente para os cerca de 4,5 milhões de alunos do ensino básico, ou até mesmo sofrer atraso no início das aulas. Por quê? Vamos ver. A informação está na reportagem do senhor Fábio Takahashi. Takahashi, desculpe, na Folha, sexta-feira. E o problema está nos temporários, né? Aquela bendita lei dos temporários. Da quarentena lá, Resquício do excelentíssimo senhor da duzentena, os caras José Serra. Mas eles mandaram um projeto que foi rejeitado agora pela Câmara, né? Para redução para 45 dias, né? Olha lá, a quarentena cai para 45 dias, mas parece que não. A Câmara não aceitou. Não sei como é que vai ser. Porque pela lei anterior, o camarada fica agora esse ano sem entrar de novo. E não tem quem reponha. Abre concurso. Ué, abre concurso, pô. Vaga tem. Com Saber certeza. onde que estão os buracos, eles sabem. Aliás, como é que tá o último concurso? Todo mundo assumiu? Não, claro que não. Né? O povo que passou no concurso ainda tá na fila. Ainda tem gente pra chamar, não tem? Tem gente que vai ingressar agora, que agora acabou um curso de formação. Então agora tem um pessoal que vai ingressar. Só que tem vaga sobrando. Ainda tem vagas remanescentes, né? Tem, pô. Eu vou te falar no meu caso, geografia. Geografia, eu fui o 74º colocado do estado. Pra quem não sabe, 70º é... Quanto? Posição 74. Obrigado. E os caras falam, repórter, falam 74 DP. Não aprendeu? Então. Eles não sabem falar. Eu fiquei em 74º lugar no estado de São Paulo em geografia. E eu não fui assumir porque não me interessa ter mais um cargo no estado, porque eu já tenho uma vaga a mais. Né? E eles iam chamar de novo, só que eles ainda não terminaram de chamar a lista. Tivemos lá acho que quase 6 mil aprovados no concurso. E eles não chamaram tudo isso, não. E vaga tem. Tem. Esse negócio de temporário, do jeito que eles estão fazendo, devia acabar, né? O cara tem que ser efetivo. Não, tem que ser efetivo. Acabou. Sem dúvida. Para com isso. Põe todo mundo pra trabalhar e vamos tocar o barco. Falar em tocar o barco, vamos fazer uma musiquinha? Uma só? Só uma, a gente já volta com o quadro Pensando sobre os Pensadores. Isso, pra e encerrar. Aí a gente encerra o nosso programa de hoje. Certo, Marco? Falou, mano! Então daqui a pouco a gente tá de volta. Toma água, já volto. Tchau!
7h43. Bom, vamos lá, nosso último bloco. Estamos de volta aqui, né? Nosso último bloco agora, pensando os pensadores. Hoje com Quem é hoje? Quem é a vítima hoje? Nosso convidado, ele que nasceu em 1930 no vilarejo de Denguin, no sudoeste da França. Estamos falando de Pierre Bourdieu. O internato que ele estudou, para nós aqui, não tem, né? Obviamente é francês, não se lê dessa forma, né? Mas ele fez o internato em Pau. É brincadeira, né, meu? Em todo caso. Como é que se lê isso em francês? Pois? Ideia. Sei lá. Faz as honras aí, vai. Pierre Bourdieu, investigador da desigualdade. Nasceu em 1930 no vilarejo de Denguin, no sudoeste da França. Fez estudos básicos no internato de Pierre, sei lá como é que lê isso em francês, mas não vou falar Pau, né? Experiência que deixou nele profundas marcas negativas. Quer tirar esse treco da frente, mano? Em 1951, ingressou na Faculdade de Letras em Paris, na Escola Normal Superior. 3 anos depois, graduou-se em Filosofia, prestou serviço militar na Argélia, que era então uma colônia francesa, né? Onde retomou a carreira acadêmica e escreveu o seu primeiro livro, que foi sobre a sociedade Kabila. De volta à França, assumiu a função de assistente do filósofo Raymond Aron, que viveu entre 1905 e 1983 na Faculdade de Letras de Paris e simultaneamente filiou-se ao Centro Europeu de Sociologia, do qual veio a ser secretário-geral. Bourdieu publicou mais de 300 títulos entre livros e artigos. Fundou as publicações Actes de la Recherche em Sciences Sociales e Liber, né, em 1982. Propôs a criação de uma sociologia da sociologia em sua aula inaugural no Collège de France, levando esse objetivo em frente nos anos seguintes. Quando morreu de câncer em 2002, não faz muito tempo, hein? Foi tema de longos perfis da imprensa europeia. Um ano antes, um documentário sobre ele, Sociologia é um Esporte de Combate, havia sido um sucesso inesperado nos cinemas da França. Entre seus livros mais conhecidos estão A Distinção, de 79, que trata dos julgamentos estéticos como distinção da classe, Sobre a Televisão, em 96, e Contrafogos, em 1998, a respeito do discurso do chamado neoliberalismo. Embora a maioria dos grandes pensadores da educação tenha desenvolvido suas teorias com base numa visão crítica da escola, somente na segunda metade do século XX surgiram questionamentos bem fundamentados sobre a neutralidade da instituição. Até ali, a instituição era vista como um meio de elevação cultural mais ou menos à parte das tensões sociais. Pierre Bourdieu empreendeu uma investigação sociológica do conhecimento que detectou um jogo de dominação e reprodução de valores. Suas pesquisas exerceram forte influência nos ambientes pedagógicos na década de 70 e 80. Desde então, as teorias de reprodução foram criticadas por exagerar a visão pessimista sobre a escola. Vários autores passaram a mostrar que nem sempre as desigualdades sociais se reproduzem completamente em sala de aula. Na essência, contudo, as conclusões de Bourdieu não foram contestadas. Na mesma época em que as restrições à sua obra acadêmica se tornaram mais frequentes, a figura pública do sociólogo ganhou notoriedade pelas críticas à mídia, aos governos de esquerda da Europa e à globalização. Ele costuma ser incluído na tradição francesa do intelectual público e combativo, a exemplo do escritor Émile Zola e do filósofo Jean-Paul Sartre. Valores incorporados, o livro A Reprodução, em 1970, escrito em parceria com Jean-Claude Passeron, analisou o funcionamento do sistema escolar francês e concluiu que, em vez de ter uma função transformadora, ele reproduz e reforça as desigualdades sociais. Você vê que ele vem no mesmo contexto do nosso colega da semana passada. Exato. Que foi o... Esse aí. Pô, deu branco, cara. Legal. Pô, deu branco, cara. Tá aqui, tenho ali o Foucault.
Foucault, Foi do Michel Foucault, Michel né? Foucault, exato. Foi A ele. diferença é que o Michel Foucault ele já fala mais da dominação, né? Sim, Do fala do lado aparelho, político, do Estado e tal. Quando a criança começa sua aprendizagem formal, segundo os autores, é recebida no ambiente marcado pelo caráter de classe, desde a organização pedagógica até o modo como prepara o futuro dos alunos. Para concluir sua teoria, Bourdieu criticou uma série de conceitos, como hábitos e capital cultural. Todos partem de uma tentativa de superação da dicotomia entre subjetivismo e objetivismo. Ele acreditava que qualquer uma dessas tendências, tomada isoladamente, conduz a uma interpretação restrita ou mesmo equivocada da realidade social. A noção de hábitos procura evitar esse risco. Ele se refere à incorporação de uma determinada estrutura social pelos indivíduos, influindo em seu modo de sentir, pensar e agir, de tal forma que se inclinam a confirmá-la e reproduzi-la, mesmo que nem sempre de modo consciente. Um exemplo disso, a dominação masculina, segundo o sociólogo, se mantém não só pela preservação de mecanismos sociais, mas pela absorção involuntária por parte das mulheres de um discurso conciliador. Na formação do hábitos, a produção simbólica, resultado das elaborações em áreas como arte, ciência, religião e moral, constitui o vetor principal porque recria as desigualdades de modo indireto, escamoteando hierarquias e constrangimentos. Assim, estruturas sociais e agentes individuais se alimentam continuamente numa engrenagem de caráter conservador. É o caso da maneira como cada um lida com a linguagem. Tudo que envolve correção gramatical, sotaque, habilidade no uso de palavras e construções, etc., está fortemente relacionado à posição social de quem fala e à função de ratificar a ordem estabelecida. Para Bourdieu, todas essas ferramentas de poder são essencialmente arbitrárias, mas isso não costuma ser percebido. É necessário que os dominados as percebam como legítimas, justas e dignas de serem utilizadas. Outro conceito muito importante do Bourdieu é o de capital cultural. Dentro desse conceito de capital cultural, existe o conceito de campo, para designar nichos da atividade humana nos quais se desenrolam lutas pela detenção do poder simbólico que produz e confirma significados. Esses conflitos consagram valores que se tornam aceitáveis pelo senso comum. No campo da arte, a luta simbólica decide o que é erudito ou popular, de bom ou de mau gosto. Dos elementos vitoriosos, formam-se o hábitos e o código de aceitação social. Os indivíduos, por sua vez, se posicionam nos campos de acordo com o capital acumulado, que pode ser social, cultural, econômico e simbólico. O capital social, por exemplo, corresponde à rede de relações interpessoais que cada um constrói com os benefícios ou malefícios que ela pode gerar na competição entre os grupos humanos. Já na educação, se acumula sobretudo o capital cultural, na forma de conhecimentos aprendidos, livros, diplomas, etc. Com os instrumentos teóricos que Bourdieu criou, ele afastou de suas análises a ênfase central nos fatores econômicos, o que caracteriza o marxismo, e introduziu, para se referir ao controle de um estrato social sobre outro, o conceito de violência simbólica, legitimadora da dominação e posta em prática por meios de estilos de vida. Isso explicaria por que é tão difícil alterar certos padrões sociais. O poder exercido em campos como a linguagem é mais eficiente e sutil do que o uso da força propriamente dita. Interessante isso, né? Vai lá. Vou lá. Para Bourdieu, a escola é um espaço de reprodução de estruturas sociais e transferência de capitais de uma geração para outra. E é nela que o legado econômico da família transforma-se em capital cultural. Este, segundo o sociólogo, está diretamente relacionado ao desempenho dos alunos na sala de aula. Eles tendem a ser julgados pela quantidade e pela qualidade do conhecimento que já trazem de casa, além de várias heranças, como a postura corporal e a habilidade de falar em público.
Os próprios estudantes mais pobres acabam encarando a trajetória dos bem-sucedidos como resultante de um esforço recompensado. Uma amostra dos mecanismos de perpetuação da desigualdade está no fato, facilmente verificável, de que a frustração como um fracasso escolar leva muitos alunos e suas famílias a investir menos esforço no aprendizado formal, desenhando um círculo que se autoalimenta. Nos primeiros livros que escreveu, Bourdieu previa a possibilidade de superar essa situação se as escolas deixassem de supor a bagagem cultural que os alunos trazem de casa e partissem do zero. Mas com o passar do tempo, o pessimismo foi crescendo na obra do sociólogo. A competição escolar passou a ser vista como incontornável. Aliás, nós temos esse problema aí, né, de trabalhar com a bagagem que o aluno traz, né, para a escola, com aquilo que ele já aprendeu, né? Pois é. Muito se fala disso. Bom, Bourdieu tornou-se ideólogo e símbolo dos protestos contra a globalização econômica e cultural, sobretudo depois do lançamento em 1993 do livro A Miséria do Mundo. Ele assumiu um papel ativo de apoio à greve dos servidores franceses em 95 e 96, por julgar que ela representava um sinal de resistência do espírito público contra as privatizações. Desde então, posicionou-se fortemente contra a tendência política neoliberal e todas as outras que considerava aparentadas a ela, incluindo a linha de moderação adotada pelos partidos de esquerda que chegaram ao poder na Europa. Grupos movidos por insatisfação semelhante à de Bourdieu, amplificaram seus protestos durante a reunião da Organização Mundial do Comércio em Seattle, nos Estados Unidos, em 1999, dando origem ao Fórum Social Mundial de Porto Alegre, agora sim no Brasil, né? Com suas críticas a uma ordem que considerava excludente, Bourdieu centrou fogo contra os meios de comunicação que acusava de se renderem à lógica do comércio e produzirem lixo cultural em larga escala. E olha que ele tá certo, hein? Não é? Tá a Globo aí, que não me deixa mentir, né? Certo? E é complicado, né, você ir contra essa cultura de massa. Verdade. Porque esse lixo cultural... Isso é um ranço, né? Isso pega, gruda. E ele tem como grande objetivo anestesiar a população. Sim. Para que a população justamente não reflita sobre os problemas da sociedade. Novelas, né, minisséries, etc. Quando o Paulo Freire coloca que, na pedagogia do oprimido, que ele coloca que uma das funções do professor é fazer com que o oprimido enxergue que ele é um oprimido, o que ele está fazendo é trazer essas ideias do Bourdieu. Sim. Para que a escola tenha esse papel em termos social. gerais, né, ele depende da conscientização do ser, né? Eu sou isso, mas eu sei por que eu sou, então tem que lutar contra. Exatamente. Tem que mudar essa situação, né? Tá aí, palavras é isso aí, né, do gente? senhor Pierre Bourdieu. 7h57. Bora? Vambora, Felipe? Então, olha, semana que vem, né, nós vamos falar sobre avaliação, reprovação. Tá rolando a enquete aí no Face, né? Manda a sua opinião, mesmo pelo site como anônimo. Não tenha precisa medo. se expor, né? Tá acabando o ano, a gente precisa repensar nossas práticas pedagógicas, nossa estrutura. E pro começo do ano a gente vai falar sobre planejamento, né? Sim, começo do ano a gente vai pegar sobre planejamento. Aliás, a Gazeta Vale Paraibana de janeiro, que está no forno, a gente vai soltar um artigo sobre planejamento. Né? Sobre planejamento. Interessante. Certo? É isso aí. Vamos lá? Então, fiquem com Deus. Um forte abraço. Escrevam para programa hotmail.com. Isso aí. Segunda-feira, amanhã, a nossa enquete vai estar no fórum. A nossa enquete vai estar no blog. Né? Então, vocês podem ir lá e clicar sem se identificar, né? Exato. Se você já foi coagido a mudar nota para aprovar um aluno que não tinha condições. Exato. E semana que vem a gente discute sobre isso. Exatamente. Estaremos de volta aqui, se Deus permitir. Fiquem todos. E agora, um abraço, fiquem com Felipe Souza, com o programa Ser Feliz, noites de domingo. De domingo.
juntos na Certo, sua cultura online, cada vez melhor. Então vambora. Fiquem com Vambora, Deus. Até semana que vem. Deus Boa quiser. semana para todos. Amém. E agora, José, a festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José, e agora você